Fala, meus amores, como é que estão todos vocês? Hoje a nossa missão vai ser resolver as 10 questões mais cobradas da FGV de raciocínio lógico. Galera, baixa o material que está aí na descrição do vídeo, porque foram questões escolhidas a dedo. São as 10 mais cobradas, então pega o material, deixa o like aí, curte e compartilha e vamos embora com o nosso lema de sempre. Encare a batalha e a gente chega junto. Vamos embora. Questões. Gente, essa questãozinha, tá? É uma questão recente, 23/3/2025. Sejam A, B, C e D proposições lógicas simples. Considere a seguinte proposição lógica composta. E aí ele chamou essa proposição de Pzinho. E Pzinho é quem? A e B, então C ou D. Lembre, isso aqui, ó, é o conectivo E, esse aqui é o conectivo OU. E a seta é o conectivo sim, então. E aí ele diz: a proposição lógica Pzinho tem valor lógico falso. Galera, ele tá dizendo pra gente que essa proposição aqui, ó, toda, ela é uma proposição, o quê? Falsa. E aí, olha o que ele coloca. É correto concluir que as proposições... Vamos lá. Meus amores, ele tá dizendo aí que essa proposição, ela é falsa, ó. Aqui é um sim, então. Quando é que um sim, então, ele é falso? Gente, um sim, então, só é falso na Vera Fischer. Na Vera Fischer, o sim, então, é falso. Então, eu sei o quê? Que essa primeira parte tem que ser verdadeira e essa segunda parte tem que ser falsa. Só que perceba, gente, essa primeira parte é um E, não é um E? Quando é que o E é verdade? Quando tudo for verdade. Lembra que o E é a mulher exigente? Te dou isso e te dou aquilo. Você só cumpre se der os dois. Então, no E, para ser verdade, tem que ser verdade aqui, tem que ser verdade aqui. E veja, a segunda parte aí é o conectivo OU. Gente, o OU é o conectivo que tá de boa. Ele não pega muito no pé. No ou apareceu pelo menos uma verdade, a frase é verdade. No ou só é falso quando tudo for falso. Então, como eu quero que essa segunda parte seja falsa, e é um ou, tem que ser falso ambas as partes. E aí, galera, agora ficou, ó, facinho, facinho, molinho, molinho. Ele diz, letra A, B, C e D tem todas valor lógico falso? Não. A e B é verdadeiro. C e D é que são falso. Letra B, A e B tem valor lógico verdadeiro? Sim. E as proposições C e D tem valor lógico falso? Sim. Resposta, Lady B, Lady B, Lady B, Lady B. Matamos. Facinho, facinho, molinho, molinho. Vamos para a próxima. Questão 2. Questão de negação. A negação de se luto, então não perco, ó. Lembre que o então está aqui subentendido. Se luto, então não perco. Ele quer a negação disso aí. Galera, vamos lá. Primeiro lema,
do raciocínio lógico. Eu não nego sim, então, com sim, então. Então já tá fora lady see, lady D, lady I. Tá fora. Professor, como é que eu nego sim, então? A negação do sim, então, é o marido safado. O que é que o marido safado faz? Ele sempre mantém a primeira e nega a segunda. Galera, toda vez que você for negar o sim, então, você mantém a primeira parte. O que é a primeira parte? Quem está entre o se e o então. Você mantém. Então você vai manter luto. Só que quando eu nego o sim, então, eu troco sempre o sim, então, ó, por quem? Por e. Gente, o que é que o marido safado faz? Ele mantém a primeira e, ou seja, você tira o sim, então, e bota o e. E nego a segunda. O que é a segunda? O que vem depois do então. Você vai negar o que? Não perco. Uma frase quando tem um não, como é que eu nego? É só retirar. Qual é a negação de não perco? Perco. Perco. Tem aí luto e perco. Ele podia botar também assim na prova, gente. Ó, perco e luto. Porque o conectivo e, ele é comutativo. Então, luto e perco, lady B. Gente, nessa nossa missão aqui, ó, só questões de 2025 para detonar no seu edital. Vamos embora. Questão 3, MPE, Rio de Janeiro. Renato disse: eu não passei pelo bar e fui para a academia. Sua esposa disse: eu sei que isso não é verdade. Eita, tá chamando Renato de mentiroso. Ó, tem 3 homens olhando pra você. Vai dar certo, viu? Então vamos lá. Ó, sua esposa disse: eu sei que isso não é verdade. Considerando que a esposa de Renato está certa, é correto concluir que, gente, a esposa dele tá dizendo que essa frase é uma mentira. Sempre o que eu quero concluir é uma verdade. Resumindo, toda vez que falar que a frase é mentirosa, você vai fazer o quê? A negação da proposição. Você vai fazer a negação. Botar aqui em tela cheia. Gente, e é para negar uma frase que tem o e. Que o que Renato falou é uma frase que tem um e. Como é que eu nego uma frase que tem um e? Ou quando tem um ou? É o netrone. Netrone. O que é netrone? Nega tudo, troca o e por ou. Eu vou negar: eu não passei pelo bar. Qual é a negação de eu não passei pelo bar? Eu passei. Quando você vai negar uma frase que tem um não, é só retirar. Então, a negação de eu não passei pelo bar. Eu passei pelo bar. Lembre que esse eu é quem? Renato, porque foi Renato que falou a frase. Troco o e por ou e nego fui para a academia. Qual a negação de fui para a academia? Não fui para a academia. Lembre, quem é que não foi? Renato. Tem aí dizendo que Renato passou pelo bar ou não foi para a academia. Ó, aqui diz Renato passou e, não é e. Porque a negação do e é o ou, onde tem esse, já tira. Aqui, ó, o que é que diz? Renato, o que? Passou pelo bar, show.
ou o quê? Não foi para a academia, porque se quando negou foi, fica não foi. Resposta. Letra D. Galera, uma questãozinha, se você olhar, 2025, ó, e do MPE Rio de Janeiro. Isso cai mais do que Neymar. Vamos para a próxima. Vamos lá. Questão da FGV MPE. Ó, considere como falsa a sentença. Vamos lá. Essa sentença aqui, ó, é um sim, então. Considere como falsa a sentença. É correto concluir que... Galera, eu vou mostrar aqui um erro que muita gente faz. Ó, ele tá dizendo que essa sentença ela é falsa. E você sabe que aí é um sim, então. E ele quer, é correto concluir. O que é que muitos professores falam? Não é que esteja errado, mas a gente tem que pontuar. Muito professor fala assim, ó. Falou que a frase é falsa, faça a negação. Que aí você obtém a verdade. Show. Mas fazer a negação é uma das possibilidades de resposta. O correto, quando fala que uma frase é falsa, é aplicar as regras inerentes à tabela verdade. Porque veja, ó, isso aqui é um sim, então. Quando você negar um sim, então, a resposta não é um sim, então. E se você olhar aqui, todas têm sim, então. Então, se você negar, não vai adiantar. Várias questões que ele te dá lá um sim, então, e diz que é falso, você nega, aí você obtém a verdade. E geralmente tá lá a resposta. Geralmente. Mas negação é quando fala. Qual a negação? Por exemplo, ó, nessa questão aqui, ele disse que a frase era uma o quê? Mentira. Ou seja, que essa frase era falsa. Você negou, viu que tinha resposta. Se não tivesse, aí você ia aplicar as regras de tabela verdade do E. Negação é quando fala qual a negação. Ou a frase começa com não é verdade que, por exemplo. Agora, aqui, ó, não adianta você negar, você não vai ter a resposta. Aí você vai aplicar as regras de tabela verdade. Vamos lá. Aí não é um sim, então. Quando é que o sim, então, é falso? Na Vera Fischer. Ou seja, essa primeira parte tem que ser verdadeira. E essa segunda parte aqui, ó, tem que ser o quê? Falsa. Por exemplo, ó, eu já sei aqui que é verdade que Maria é alta. Agora, cuidado. Isso aqui é um ou, né? E tem que ser falso. Quando é que o ou é falso? Quando tudo for falso. Então, Pedro é alto, tem que ser falso. E Laura não é alta, tem que ser falsa. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou pegar o quê? Esses valores que eu descobri e vou jogar nas alternativas. E vou marcar aquela que dá o quê? Verdade. Tranquilo? Vamos lá. Ó, letra A. Vou botar aqui, letra A. Ó, aqui eu tenho o quê? Um sim, então. Vamos lá, aqui eu tenho um sim, então. Maria é alta. Maria é alta, ó. Isso é verdade. Aí aqui vem, ó. Pedro não é alto. Vamos lá. Pedro é falso. Então, Pedro não é verdadeiro. Ó. Vou botar até dentro de um parêntese, porque aqui é uma proposição composta, né? Então, vamos lá. Pedro é alto
é falso. Só que aqui é Pedro não é alto. É verdadeiro. E aí, ó, e Laura é alta. Vamos lá. Laura não é alta é falso. Se Laura não é alta é falsa, Laura vai ser verdadeiro. E aí, galera, já matamos, ó. Isso aqui não é o E. No E, verdade com verdade vai dar o quê? Verdade. O E só é verdade quando tudo for verdade. E aí vai ficar como? Verdadeiro com verdadeiro. No sim, então, dá verdadeiro. A resposta já é letra A. Por exemplo, ó, se eu fosse olhar a letra E, vamos lá. Laura é alta, vamos lá. Laura não é falso. Então, Laura é verdadeiro. Aqui. Maria não é alta. Vamos lá. Maria é verdadeiro. Então, Maria não é falso. Aí, né, Vera Fischer? Vera Fischer dá falso. Eu quero a verdade. Fazer a letra D, só para você ver. Laura é alta. Vamos lá. Laura não é falso. Laura não é falso. Então, Laura é verdadeiro. Ó, Pedro é alto. Pedro é alto, é falso. Ó, não sim, então, Vera Fischer dá falso. Então, gente, a única que vai dar a verdadeira, quando ele diz é correto, ele quer a verdade, é a letra A. Tá vendo? Matamos aí, facinho, facinho, molinho, molinho. Mas é o que eu disse, gente, ó. Tem que saber as regras de tabela verdade. Tá vendo? Falou que a frase é falsa? Negue. Se não tiver resposta, aplique as regras de tabela verdade. Tá vendo como é importante você dominar? Se você não estudou a regra dos conectivos, não adianta. Tem que lembrar, né? Tem que lembrar, tem que estar na mente a regra dos conectivos. Show? Vamos para a próxima. Questão 5. Ó, algo que tá no edital da FGV. Dentro de uma caixa há 6 balas de hortelã. Vou botar assim, ó. 6 de hortelã e 4 de leite. Se 5 dessas balas forem retiradas da caixa, é certo que, é certeza que, ó, isso é uma questão de princípio da casa dos pombos, que são as questões que fala garantir, certeza. Gente, você pode fazer essas questões só analisando as alternativas, procurando um contra-exemplo. Então vamos lá. Eu tenho 6 de hortelã e 4 de leite. Eu vou tirar 5. É certo que 4 serão de leite? Gente, é certo. Vamos lá. Gente, se eu tenho 6 de hortelã e 4 de leite, é certo que 4 serão de leite? Claro que não. Você pode tirar, por exemplo, as 4 toda de hortelã. Ou você pode tirar, por exemplo, ó, 3 de hortelã e 1 de leite. 2 de hortelã e 2 de leite. Pô, você não pode garantir isso. Não pode. Então, se eu tirar... Aí, são 5, né, gente? Desculpa, tá? São 5 que você retira. Então, você pode tirar, por exemplo, 4 de hortelã e 1 de leite, tá? 3 de hortelã e 2 de leite. Você retirou 5, mas não garantiu que o quê? Que 4 são de leite. Pode acontecer? Pode. Mas não é certeza, tá? Já que ele está tirando 5, eu posso tirar 4 de hortelã, 1 de leite, 3 de hortelã e 2 de leite. E eu não garanti o quê? Que 4 são de leite. Tranquilo? Joia? Eu posso tirar, por exemplo, 3 de leite. Ó, eu posso tirar 3 de leite
e 2 de hortelã. Então, tá fora. Letra B, que todas serão de hortelã. Se eu tirar 5, eu posso garantir que todas são de hortelã. Gente, não, né? Não, porque, ó, se eu retiro aí 5, eu posso tirar, por exemplo, 4 de leite e 1 de hortelã. Eu posso fazer isso. Isso já é um contra-exemplo. Tá? Então, se eu retirar 5, dizer que todas serão de hortelã, isso não é certo. Não é porque eu posso tirar 4 de quê? De leite e 1 de hortelã. Né? Então, eu não posso dizer que todas serão de hortelã. Beleza? Aqui, que 3 serão de hortelã e 2 de leite. Não, você pode tirar o quê? 3 de leite e 2 de quem? De hortelã. Não é certo que você vai tirar, né? 3 de hortelã e 2 de leite. Você pode tirar 4 de hortelã e 1 de leite. Agora, que pelo menos 1 será de leite, ou seja, no mínimo 1 será de leite. Vamos lá. Você não vai retirar 5. Você não vai retirar 5. Você vai garantir aí que pelo menos 1 será de leite. Não, você pode tirar, por exemplo, todas as 5 e elas serem de quê? De hortelã. Até porque eu tenho mais balas de hortelã do que de leite. Então eu posso tirar, gente, todas as 5 de hortelã. Agora, que pelo menos 1 será de o quê? Hortelã. Gente, aí sim. Sempre eu digo, esse tipo de questão que você quer tirar pelo menos 1 de cada, você pensa na pior hipótese. A gente chama isso de princípio do azarado. Pense na pior hipótese. Não tirar nenhuma, você vai retirando as balas e não tira nenhuma de hortelã. Ou seja, tirei todas de leite, ó, 4 de leite. Tirei 4 de leite. Não tem pra onde fugir. A próxima vai ter que ser de quê? Já que eu tenho que retirar 5. Se eu já tirei, eu fui adiando a história de tirar a bala de hortelã. Tirei todas de leite. 4 de leite. Aí. E aí não tem pra onde fugir, porque a próxima tem que ser de quem, gente? De hortelã. Então, galera, de fato, eu retirando 5, sempre vai aparecer no mínimo 1 de hortelã. Até porque eu tenho mais bala de hortelã do que de leite. E se eu quero retirar 5, se eu tiro todas de leite, que é o que eu não quero, você é muito azarado, vai metendo a mão e vai tirando o que você não quer. A partir do momento que você tirou todas de leite, você só tirou 4. A próxima, com certeza, tem que ser de hortelã para fechar 5. E aí, letra E. Gente, aparece muito esse tipo de questão. Várias. E você faz testando. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 6. Se um conjunto A tem 3 elementos e um conjunto B tem 4 e a união tem 5, quantos elementos tem a interseção? Você tem isso, ó. Conjunto A tem 3 elementos, conjunto B tem 4. E aqui a união, que é isso, ó. Você tem quantos? 5. Galera, e o que ele quer é quantos elementos eu tenho na interseção. Interseção, ó, é essa região aqui que é comum
aos dois conjuntos. Gente, eu já dei esse tipo de dica. Ó. Você não precisa botar negócio de X, não. Pediu interseção, qual é a dica sempre nesse tipo de questão? Você vai perguntar quanto passou do total. Ó, o total aí, no caso, é 5. Você vai somar tudo, ó. 3 mais 4. Dá quanto? 7. Só que eu tenho que ter na união quantos? 5. 7 passou quanto de 5? Passou em 2 unidades. Resposta, letra C. Gente, pode aparecer assim ou pode aparecer os probleminhas. Que inclusive tem várias aqui resolvidas. Pediu interseção de dois conjuntos, soma tudo e vê quanto passa do total. 3 mais 4, 7. 7 excede. Tenha mais quanto em relação à união? 2 unidades. Então, essa é a minha, o que? Interseção Lady C. Você vai ver que a gente está aumentando o nível das questões. As duas últimas, por exemplo, filé do Brasil. Vamos embora. Questão 7. Ó, nível alto agora aqui, tá? Um palíndromo numérico ou capíqua é um número que, lido de trás para frente, é igual ao número original. Por exemplo, ó, 121. 35.653. Tá? 8.778. 108.801. Entre os números de 6 algarismos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos palíndromos numéricos eu tenho? Gente, você tem também palíndromos com palavras, ó, por exemplo, ó, arara, ovo. Se você fizer a leitura da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, a leitura é a mesma. São palíndromos. O que é que eu quero que vocês prestem atenção? Ó, primeira coisa, ó, para ser palíndromo, ó, esse aqui é igual a esse, ó, tá vendo? Esses dois aqui, ó, são iguais. Percebe? Esse aqui e esse, ó, são iguais. O do meio pode ser qualquer um. Esse palíndromo aqui, ó, esses dois aqui, ó, são iguais. Tá vendo? Esse aqui e esse aqui, ó, são iguais. Percebe isso? E esses dois aqui, ó, são iguais. Isso é um palíndromo de 6 algarismos, né? Então, com certeza, esses dois tem que ser o quê? Iguais para ser palíndromo. Esse aqui e esse tem que ser iguais. E esses dois aqui tem que ser iguais para ser palíndromo. Professor, essas questões, gente, que fala em quantos palíndromos eu posso formar, é uma questão de análise combinatória. E é um probleminha de arranjo, porque a ordem importa. Tá? Se eu pego e troco os algarismos de posição, eu já estou formando números diferentes. A ordem importa. Todo problema que a ordem importa, arranjo, né? Basta você resolver multiplicando as possibilidades. Você vai multiplicar as possibilidades. Todo problema que a ordem importa, você multiplica as possibilidades que você encontra a resposta. Não precisa de fórmula. Então vamos lá. Ó, primeira coisa, eu vou olhar os algarismos de 0 a 9. Esses são os algarismos que eu tenho, ó. Quantas possibilidades aqui eu tenho?
Quantos algarismos? Quantas chances eu tenho? 10. 10. Eu tenho 10 chances. Gente, só que eu quero formar, não são senhas. Por exemplo, quando você quer formar senhas, o 0 pode entrar na primeira posição. Mas quando você vai formar números, lembre, 0,83 é a mesma coisa que 83. Ó, esse 0 aqui é o 0 vagabundo, é um 0 à esquerda. 0,83 não é um número de 3 algarismos, é um número de 2 algarismos. É por isso que sempre para formar números, eu não coloco o 0 na primeira posição. Então, eu já sei que aqui, ó, o 0 não entra. Tem uma restrição. Como o 0 não entra, dos 10 algarismos, eu só tenho 9 possibilidades para colocar aí. Pode ser qualquer número de 1 até 9. Só não o 0. Então, gente, aí eu tenho 9 possibilidades. Só que o que a galera se atrapalha é isso aqui, ó. Quando diz coisas iguais. Vamos lá. Raciocine comigo, vocês são inteligentes. Ó. Eu tenho lá o primeiro algarismo para colocar. O 0 não pode entrar, porque o 0 à esquerda é um 0 vagabundo. Se ele entrasse o 0 na primeira posição, não seria um número de 6 algarismos, e sim um de 5. Então vamos lá. Dos 9, né? Dos 9, eu sei que o quê? Que eu vou usar um deles. Se aqui entrar o 2, obrigatoriamente aqui tem que ser o 2. Por isso que aqui é só uma possibilidade. E o que seria essa uma possibilidade? Aqui entrou na primeira. Ó, quem chega primeiro tem escolha. Tem privilégios. Eu posso colocar qualquer um de 1 a 9. Se eu botar 3, a última só pode ser 3. Se entrar 4 na primeira posição, o algarismo 4, a última pode ser 4. Tem que ser 4. Esse resultado ele está amarrado ao primeiro. Por isso que uma possibilidade. Sempre que você pega essas questões que diz coisas iguais, um deles tem que ser uma possibilidade. Beleza. Gente, isso aqui é um palíndromo, olha. Isso aqui é um palíndromo. Você pode ter um palíndromo com todos os resultados iguais. Por exemplo, aqui, o 0 pode entrar? Pode. Pode entrar o que entrou aqui, ó. Pode. Pode. Palíndromo eu tenho que repetir. Então aqui pode ser qualquer um dos 10. Não tem restrição. Mas se, por exemplo, se aqui entrou o 8, aqui tem que ser 8. Um resultado. Toda vez que você pegar questões que diz coisas iguais, um deles tem que ser 1. Pessoal, e agora? Aqui pode ser qualquer um dos 10. Eu posso ter palíndromo com todos os resultados iguais. Aqui pode ser qualquer um dos 10. Mas esse aqui não tem que ser igual a esse? Uma possibilidade. Pronto. É só multiplicar, ó. 9 vezes 10, 90. 90 vezes 10, 900. 900 vezes 1, 900. 900 vezes 1, 900. 900 vezes 1, 900. Letra B. Se fosse uma questão assim, gente, ó. Eu quero colocar duas letras. E essas letras aqui tem que ser iguais. Aqui pode ser qualquer uma das 26 letras. Mas como as letras têm que ser iguais, se aqui entrar A, aqui obrigatoriamente tem que ser A. Então aqui é uma possibilidade. Você tem 26 situações. Pode ser o quê? A, B, B, C, C, D, D, E, F, F, G, G, até ZZ. São 26 situações de fato. Tá vendo? Show de bola. Vamos para a próxima. Questão 8. Questão tranquila do MPE. Assinale, tá, a opção
que apresenta um silogismo estruturado de forma adequada. Gente, vamos lá. Que opção vocês marcariam aí? Ele quer um silogismo, né? Um silogismo é um argumento, né, que tem duas premissas e uma conclusão, né? Só que ele quer um silogismo, né, estruturado de forma o que? Adequada. E aí? Vocês marcariam aí qual dessas opções? Diz aí pra gente. Como é a estrutura de um silogismo? Alguém lembra? Tem sua estrutura, né? No silogismo. Quem diz aí? Vamos lá. Vocês marcariam qual alternativa, galera? Comentem aí no chat. Quero ver aí quem acertou. Enquanto isso, tomar aqui uma aguinha. Que a minha fono disse. Tem que tomar água, tio Sorma. Tem que tomar água porque a sua voz é o seu bem maior. Dançarino usa dança. Gogo boy usa o charme. Professor usa a voz. Usa a voz. Ó, disseram letra A. Letra C. Vamos lá. Ó. Gente, vamos lá. Pra gente lembrar aqui uma coisinha. Silogismo. Ó. Gente, silogismo, tá? É uma forma, né, de raciocínio, né? Que Aristóteles criou, né? E é um raciocínio dedutivo. Que ele tem duas premissas e uma conclusão. E sempre o silogismo, ele é composto, né, de uma afirmação geral chamada premissa maior, tá? Uma afirmação específica chamada de premissa menor, e isso aí chega a uma o quê? Conclusão. E gente, o silogismo, né, é um raciocínio dedutivo. Já já a gente fala sobre isso. Então, ó, o silogismo, ele é um argumento, né, que tem duas premissas e uma, o que, gente? Conclusão. Deixar aqui em tela cheia pra gente analisar aqui tudo com calma. E sempre eu tenho o que? Premissa maior, premissa o que? Menor, chegando a uma, o que, galera? A uma conclusão. Beleza? Vamos embora. E aí, olha o que diz aí na letra A. Na letra A. Vamos lá. Todos os produtores agrícolas são dedicados. João é dedicado. João é produtor agrícola. Gente, um argumento dedutivo, tá? Um argumento dedutivo, ele sai de uma situação geral. Vou botar aqui, ó. Ele sai de uma situação geral para uma situação particular.
Ele sai de uma situação geral para uma situação particular. E se as premissas forem verdadeiras, isso vai garantir a verdade da conclusão. Ou seja, eu vou ter um argumento que convence, um argumento válido. E aí, veja, ó, o que é que acontece aí, ó, na letra A? Ele botou lá, ó, o quê? Todos os produtores agrícolas são dedicados, beleza, eu tenho uma premissa, o quê? Maior, todos, né? Todos os produtores agrícolas são o quê? Dedicados, tá? João é dedicado, ó, aí vem uma premissa menor, aí vem uma conclusão. Mas será que a verdade dessas duas garante a verdade da conclusão? Vamos olhar? Ó, todos os produtores agrícolas são dedicados. Seria isso aqui, ó. Vamos lá, ó. Todos os produtores, P, são dedicados. Lembra que o diagrama do todo é um dentro do outro, sempre o primeiro dentro do segundo. Então, ó, todos os produtores são o quê? Dedicados. E aí ele diz, ó, João é dedicado. Se João aqui é dedicado, ó, João pode estar aqui, ó. Vamos dizer que aqui é João, essa bolinha, tá? João é dedicado. Ele pode estar aqui, mas João também pode estar aqui. Essa bolinha roxa que é João pode estar em qualquer uma dessas duas regiões. E aí ele diz, conclusão, João é produtor agrícola, falha, porque, por exemplo, ó, nessa situação aqui, ó, João está sendo o quê? Dedicado, mas não necessariamente ele é produtor o quê? Agrícola. Se dissesse assim na questão, todos os produtores agrícolas são dedicados. João é produtor, logo eu posso concluir que João é o quê? Dedicado. Beleza? Então, gente, isso aí tá errado, né? Porque esse garotinho, né, não constitui um silogismo estruturado, né? Até porque João ser dedicado, isso não vai implicar em ele ser produtor o quê? Agrícola, tá? Então, tá fora a letra A. Vamos lá. A letra B. A letra B. Ele diz, ó, todos os homens são mortais. Beleza. Eu tenho uma premissa maior. O ministro é mortal. Eu tenho uma premissa menor. Conclusão, o ministro é um homem. Só que você lembre, gente, ó, um silogismo é um argumento dedutivo. E a verdade das premissas tem que garantir a verdade da conclusão. Não há margem para discussão. E aí veja, ó, todos os homens são mortais. Isso supondo que é verdade. Ficaria isso, ó. Todos os homens são mortais. Homens dentro de mortal. Todo H é M. Todos os homens são mortais. E aí ele diz, ó, o ministro é mortal. O ministro é mortal. Vamos dizer que o ministro seja o asterisco, ó. O ministro pode estar aqui, mortal, e o ministro pode estar aqui, ó. É o asterisco aí, o ministro. Tá? O ministro é mortal. Tá dentro do conjunto dos mortais. Eu posso concluir que o ministro é um homem. Gente, se você olhar aqui para essa situação aqui, ó, o ministro está sendo mortal, mas não necessariamente está sendo homem. Então, esse silogismo não está estruturado de forma o quê? Adequado. Então, já sabe que não é o que, gente? Que não é letra B. Tranquilo? Show? É? Por quê? A verdade das premissas não garante a verdade da minha o quê? Conclusão. Agora, vamos ver aí. Letra C. Todos os livros são úteis. Dom Casmurro é um livro.
Logo, Dom Casmurro é útil. Aí sim, galera. Aí sim. É um silogismo estruturado de forma adequada. E dedutivo. Porque o que a galera faz na hora da prova? Vê lá uma premissa maior, uma premissa o quê? Menor, mas não é só isso. O silogismo é um argumento dedutivo, que não há margem para discussão. A verdade das premissas garante a verdade da conclusão. Então, ó, todos os livros são úteis. Vamos lá. Ó, todos os livros são úteis. Todo L é útil. Todos os livros são úteis. Dom Casmurro é um livro. Vamos chamar Dom Casmurro de D. Para não chamar de bolinha nem de asterisco. Ó. Dom Casmurro é um livro. Se Dom Casmurro é um livro, Dom Casmurro tem que estar aqui dentro. Porque ele é um livro. Logo, Dom Casmurro é útil? Sim, ó. Dom Casmurro está dentro do conjunto dos úteis. Resposta, letra C. E, gente, se todos os livros são úteis e Dom Casmurro é um livro, claro que ele vai ser útil. A verdade das premissas garante a verdade da conclusão. Então, todo silogismo, ele é um argumento com duas premissas, uma conclusão. Tem premissa maior, premissa menor, conclusão. E a verdade das premissas garante a verdade da conclusão. Não há margem para discussão. Vamos para as duas últimas. Essas duas últimas são as questões mais interessantes. Vamos embora. A 9. Ó, fui para o auditor aqui, Ceplan, Sergipe. 6 pessoas com idades todas diferentes devem formar uma fila. O número de filas diferentes em que a pessoa mais nova é a primeira ou que é soma, né? A mais velha é a última, é. A maioria da galera errou essa questão. Porque é o seguinte, gente. Questõezinhas que falam em fila são questões de análise combinatória. E é um probleminha de permutação. Você está trocando as pessoas de posição. Vamos lá. Você tem 6 pessoas. Vou botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pessoas. Com idades todas diferentes, deve formar uma fila. Ele quer um número diferentes de fila, que a pessoa mais nova é a primeira. Vamos botar aqui. A mais nova é a primeira. Então, vou botar a mais nova aqui. Se a mais nova tá aqui, vai sobrar o quê? Aqui. 5 pessoas para que eu troque de posição elas. Isso é quem? 5 fatorial, que é quem? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Você tem 120 situações. Você pode formar 120 o que? Filas em que a mais nova é a primeira. É só deixar a mais nova aqui o que? Fixa. Ela tá lá. Fixa. No lugarzinho dela. Mas ainda eu tenho 5 pessoas para trocar de posição nas outras 5 posições. Já tenho 120. Só que eu também tenho que olhar a situação do que? A mais velha ser a última. Então vamos lá. A mais velha ser a última. A mais velha ser a última. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu vou botar o que aqui, ó? A mais velha aqui sendo a última. Eu botando a mais velha como sendo a última, tem as outras 5 pessoas para que eu troque nas outras 5 posições. Então aqui eu tenho uma permutação de 5, que é quem? 5 fatorial, que é quem? 120. 120 filas. Eu já tenho aí
120 mais 120, ó. Eu já tenho 240. Só que cuidado. O cara vai lá e marca a letra E. Gente, o ou é união, ó. Ó, o ou é união. Por exemplo, ó. A mais nova sendo a primeira. A mais velha sendo a última. Mas você pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Se você botar 240 apenas, lembre que pode acontecer as duas situações ao mesmo tempo. No ou você só vai somar direto se não existe a possibilidade de interseção. Mas aqui existe. Eu posso ter a situação do quê? Da mais nova sendo a primeira e a mais velha sendo a última. Ó. São 6, né? Aí eu boto a mais nova aqui e a mais velha aqui ao mesmo tempo, ó. Aí, o que é que acontece? Vai ficar fixa, né? A mais nova no início e a mais velha depois. E aí, eu posso aqui ainda, ó, trocar essas 4 de posições. Porque das 6, eu botei a mais nova no início, a mais velha no final. Eu tenho aqui uma permutação de 4. Que é 4 fatorial, que é 4, 3, 2, 1. Então, gente, eu tenho que pegar esses 240, ó, porque o ou não é soma, e tirar isso aqui, ó. Porque senão eu vou estar contando duas vezes. E aí é 240 menos 24, que dá quanto? 216, letra A. Chegou na prova, pediu o número de elementos da união do ou, aí você calcula o quê? O número de elementos do primeiro, mais o número de elementos do segundo, menos o número de elementos da interseção. Se não tiver interseção, é que você só faz somar. Mas se tiver interseção, eu tenho que calcular. Porque se eu não tiro, eu vou estar contando quantas vezes? 2 vezes. Resposta letra A. Galera, e vamos pegar aí agora, tá? A mais difícil de todas para mim. Essa questão agora, tá? Ela foi a mais difícil de todas. E eu vou resolver de um jeito diferente de todo mundo para que você entenda, tá? E ó, foi uma questão, galera, foi uma questão que derrubou muita gente. Só que eu vou fazer de um jeito bem calmo. Eu poderia pegar aqui e dizer o que eu entendo. Não, eu vou falar e vou fazer para você entender. Porque aqui é uma questão que sempre tá dentro da FGV. Vamos lá. Ó, Milton e Jonas fazem parte dos 320 participantes de uma competição. Todos tiveram seus resultados ranqueados. Do primeiro colocado ao último. Beleza? E aí ele diz pra gente, sem que houvesse o quê? Empates. Nessa lista, entre Milton e a pessoa que ocupa a segunda colocação, há outras 25 pessoas. Jonas é o 71º colocado se a lista for de trás para frente. Qual a quantidade de competidores que foram ranqueados entre Milton e Jonas? Vamos lá. Ele diz pra gente que entre o quê? O segundo colocado, ó, o segundo colocado, tá? E Milton, chamado de M,
Entre eles tem quantas pessoas? 25 pessoas. Tem 25 pessoas. Por exemplo, eu posso achar aí a colocação de Milton. Eu posso achar aqui, ó, a colocação de Milton. Professor, como? Vamos lá. Veja o que acontece aqui, ó. Ele tem aqui o segundo colocado, né? Eu tenho aqui o segundo colocado. Obviamente aqui, ó, tem o primeiro colocado. Só que entre o segundo e Milton tem 25 pessoas. Então, se eu quiser saber a colocação de Milton, eu tenho aqui, ó, o primeiro e o segundo colocado, 2 pessoas, mais 25 que estão entre Milton e o segundo, mais o próprio Milton. Então, Milton tá na onde? Na 28ª colocação. Já sei que Milton tá na 28ª colocação. E aí, gente, olha o que ele diz na questão. Que Jonas é o 71º colocado se a lista for colocada de trás para frente, ó. Eu vou colocar assim, ó, só para você entender de maneira didática. Eu vou escrever, tá, as últimas colocações na forma normal e de trás para frente. Ó, se for na forma normal, só para você entender, ó, na forma normal, eu não tenho aqui, por exemplo, 320 participantes. Aí você teria o cara que está na posição 315, 316, 317, 318, 319, 320. Estou colocando na forma normal as 5 últimas colocações, as 6 últimas colocações. Agora vamos colocar isso de trás para frente. Aí aqui você teria, ó, a primeira colocação. Aqui quem? A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Aqui eu tô falando das colocações na forma normal, ó. Posição 315, 316, colocação 317, 318, 319, 320. E aqui de trás para frente. Tranquilo? Gente, olhe que negócio interessante. Veja que negócio interessante. Ó. Sempre que eu somo a colocação normal e a colocação de trás para frente, olha quanto é que tá dando essa soma. Some isso, dá quanto? 1 mais 320. 321. Some essa mais essa. 321. 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 Eu coloquei as últimas colocações na forma normal e de trás para frente. O que é que você percebeu? Se eu somar a colocação normal e de trás para frente, a soma dá o mesmo número, que nesse caso deu 300 e quanto, gente? E 21. Aí, professor, o que é que ele quer saber? Quantos eu tenho entre Milton e Jonas? Gente, vamos lá. O que é que você tem que entender? Qual seria então a colocação de Jonas? A colocação de Jonas. Vamos lá. Jonas, ele tá
na 71ª colocação de trás para frente. Ó, ele tá de trás para frente na 71ª. Isso aqui é de trás para frente. Só que eu quero achar ele o quê? Normal. Normal. Gente, normal ele tá em qual? Sempre a soma da normal e de trás para frente tem que dar 321. Se de trás para frente ele tá na posição 71, na posição normal era só fazer quem? Pegar 321 menos 71, né? Tranquilo? Quanto é que dá? 320, né? E 1, 321 menos quem? 71. Ele tá na posição 250. Acabou a questão. Porque a soma da posição normal e de trás para frente tem que dar quanto? 321. E aí, gente, ó, ele quer saber quantos eu tenho entre quem? Milton e Jonas. Então vamos lá. Tende. Vamos lá. Ó, eu tenho Milton na 28ª. Tá aqui. E tenho Jonas em qual? Na posição 250. Eu quero saber aqui, ó, entre eles, quantas pessoas eu tenho. Gente, isso aí é coisa do dia a dia que muita gente erra. Só para vocês entenderem. Por exemplo, ó, de 2 até 8, quantos números inteiros eu tenho? E entre 2 e 8, quantos eu tenho? Vamos lá, de 2 até 8, quantos eu tenho? Ó, é de 2 até 8. Então eu tenho de 2 até 8, o 2 entra e o 8 entra. Então seria 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, de 2 até 8, muita gente pensa que são 6. Mas quanto tem de 2 até 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gente, do número 2 até o número 8. Ó, do número 2 até o número 8, você tem 7. Mas sabe como é que você faz para obter esse 7? É só fazer, ó. Toda vez que disser de um até o outro, quantos caras você tem, você faz assim, ó. O último menos o primeiro mais 1. 8 menos 2 dá quanto? 6 mais 1, 7. De fato, 7, tá vendo? Então, de 20 até 38, quantos números naturais você tem? De 20 até 38. 38 menos 20 mais 1. Agora, quando falar entre, olha a diferença. Vamos lá. Entre 2 e 8, tem quem? Entre 2 e 8, o 2 e o 8 não entram. Então vai ficar quem? Entre o 2 e o 8. 3, 4, 5, 6 e 7. Quantos você tem? 1, 2, 3, 4, 5. Ó. Entre 2 e 8. Você tem 5 valores. E como é que eu faço para obter isso? É só fazer o último menos o primeiro, só que é menos 1, não é mais 1. Mais 1 é de um cara até o outro, e menos 1 é entre. E de fato é, ó, 8 menos 2, 6. 6 menos 1, 5. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, professor, então ele quer entre, né? Eu vou fazer o quê? Entre 28 e 250. Se fosse de 28 até 250, aí você fazia o quê? O último menos o primeiro mais 1. Só que é entre. Então você vai fazer o quê? O último
menos o primeiro, menos 1. 250 menos 28. Isso dá quanto? 250 aqui, ó, menos 28. Isso vai dar quanto, galera? Vai dar 200 e... quanto? 22, né? 222. Só que menos 1. Isso vai dar quanto? 221, Lady B. E se fosse de Milton até Jonas, quantos? Aí no lugar daqui tirar 1, você somaria 1. Então, gente, 221. Galera, é o que eu digo, ó. Uma questão como essa aí. Uma questão como essa. O que é que acontece aqui? Eu fiz passo a passo. Tá vendo? Gente, é isso. Por aqui ficamos. Galera, deixa o like aí. Curte, compartilha. Baixa o material aí. E estamos juntos sempre. Um beijão. Valeu. Quero ver pelo menos uns 500 comentários aí. Valeu. Fui. Tudo de bom pra vocês.